Olá, pessoal. Começa aqui o Biografias. Uma pergunta: o que você fazia quando tinha 16 anos? A nossa convidada, aos 16 anos, além de estudar, começou a trabalhar na empresa do pai, Copenhague Chocolates. E aos 24 anos, onde é que você estava? Ela estava assumindo a diretoria comercial e de marketing da empresa. 2 anos depois, 26 anos, o que é que você fazia? Ela já era vice-presidente da companhia e assumiu não só as áreas de marketing comercial, também produção, financeiro, enfim, toda a ação operacional da Copenhague Chocolates. Renata, obrigado por participar com a gente. Renata Moraes-Wick, uma das mais brilhantes empresárias do Brasil. Obrigado, Renata. Obrigada, Elias, pelo convite. Um prazer estar aqui hoje no Biografias, contando um pouquinho dessa jornada empreendedora nesses últimos 22 anos, à frente de Copenhague, Brasil Cacau, agora a nossa recente marca, Cop Coffee, contar também um pouquinho como foi a chegada de Lindt no Brasil, e também do meu empreendimento, Estúdio Soulbox, que eu empreendi em 2017, diversificando um pouco também as áreas de atuação. Bom, tudo que você faz tem um toque diferente, a gente vai passar por isso, né? Você, sem dúvida alguma, consegue imprimir o teu DNA no negócio. Vou começar já com uma provocação. Quem está nos acompanhando certamente quer ser empreendedor, né? Então explica esse conceito maravilhoso que você tem. Não é fácil, né? Eu costumo dizer que empreendedor tem dor no nome. Principalmente quando a gente empreende no varejo. Eu acho que o varejo, a beleza do varejo é que ele acorda diferente todos os dias. Sem dúvida, sem dúvida. E aí é que está a diferença, né? Daquele que muitas vezes entende isso como um obstáculo a ser vencido e daquele que entende como uma grande oportunidade. Eu sou dessas que entendo que o fato do varejo acordar diferente todos os dias é sempre uma oportunidade da gente fazer melhor, da gente fazer diferente. E o empreendedor é aquele que, de fato, tem ousadia, aquele que foge da obviedade, que não se assusta quando o caminho é mais dificultoso e que busca justamente nessa bifurcação. O Rony fala muito uma classificação de empreendedor que eu acho fantástica, né? Que o empreendedor é aquele que no momento da bifurcação ele escolhe por que caminho ele vai, né? Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho mais promissor. E é isso que a gente vem fazendo aí ao longo desses últimos 20 anos, empreendendo, trazendo sempre essa responsabilidade que nós temos de sermos precursores, né? Então, além de empreendedor, o empreendedor precursor, ele se compromete em, de fato, trazer a novidade tem que vir pelas nossas mãos e é isso que a gente vem fazendo ao longo desses últimos anos. Sem dúvida, eu tive a honra, né, de biografar 3 grandes varejistas, seu pai, né, o Celso Moraes, que vocês me deram a honra mais uma vez, obrigado, o senhor Mário Gazin, né, de uma grande rede de varejo, e também o senhor Samuel Klein. E efetivamente o que a gente tem observado, né, o conceito mais recente do varejo, né, o que vale a experiência que o cliente vive, não só o comprar, né, mas toda a experiência. E por falar em experiência, né, o Grupo CRM é especialista em boas experiências, né? Eu acho que é muito importante quando isso é de fato o propósito da companhia. Eu acho que hoje em dia muito se fala, né, de promover experiências e o Grupo CRM tem isso no seu DNA antes mesmo de muito se falar sobre isso, né? Então hoje o nosso propósito é conexões que tornam extraordinários os momentos comuns. Então, poxa, se a gente tem esse compromisso de fato, através das conexões que são geradas, promover uma experiência que torna aquele momento comum um momento extraordinário, isso direciona todas as nossas ações. Então, o meu papel hoje dentro da organização é, de fato, levar esse propósito adiante, impactando diretamente a sociedade, né? Principalmente Copenhague é uma marca que tem no seu DNA, né, no seu elo emocional com o seu consumidor, é algo muito legítimo, muito verdadeiro. Como Copenhague, de fato, carrega grandes histórias, dificilmente a gente encontra alguém quando a gente cita, vamos fazer uma experiência hoje, claro, né? Se você sair daqui hoje e dizer, olha, hoje eu estive lá com a Renata, a gente conversou um pouco sobre as histórias de Copenhague, dificilmente alguém não tem uma história de Copenhague para contar. Com certeza. Então, o propósito nada mais é do que revelar as verdades da marca, né? Esse não é um propósito da Copenhague, esse é o propósito do Grupo CRM. Então, como que de fato a gente consegue, seja com Copenhague, com Brasil Cacau, com Cop Coffee, promover experiências que tornem extraordinários esses momentos comuns. E é isso que vem de fato, direcionando todas as nossas ações. Com certeza. Nós vamos também falar depois, eu quero entrar um pouquinho na tua essência, né? Mas você tem um trabalho, entre tantos trabalhos brilhantes, né, que você aproximou a marca Copenhague. Por exemplo, eu me lembro, a Copenhague era algo
que olhava meio feio para você, meio forte assim, né? Hoje não, é uma marca que qualquer um pode entrar, ela é muito acessível para tomar um café, para comer um chocolate, uma barrinha, né? Ou mesmo para presentear, principalmente, que, né? Ou se autopresentear. Então, parabéns por esse trabalho, a gente vai contar mais um pouco desse esforço da Renata, que é CEO do grupo, né? Um grupo hoje que fatura em mais de 1,5 bilhão de reais, mais que 96 faturava 38 milhões, né? Então, me lembro como se fosse hoje, quando eu iniciei minhas atividades com 16 anos, como você bem colocou agora no início. Era realmente um grupo com grande potencial, na época uma marca, né? Nenhum grupo empresarial. O grupo é jovem, né? O Grupo CRM tem 10 anos, quando o Chocolates Brasil Cacau foi empreendido. Então, nós éramos uma marca com aproximadamente 90 pontos de venda, não eram nem franquias, porque na época eram comodatos. E o meu primeiro trabalho foi nesse, inclusive, sentido de como que a gente direciona as ações para tornar esse sistema um sistema franqueador e com isso expandir, né, por todo o Brasil. E faturava na época, sim, 38 milhões de reais, né? Passados 22 anos, hoje nós somos um grupo empresarial composto por 3 marcas, mais uma joint venture com Lindt, com mais de 850 pontos de venda, agora todos franquias ou lojas próprias, e com um faturamento que supera esse ano 1,5 bilhões de reais. E um polo industrial maravilhoso, sim, né? Sim, você já teve oportunidade, né? De Aliás, vou te contar, viu? Olha, morro de inveja. Comi uma inhabenta no pé, peguei ali na máquina, né? Então, fantástico. Eu me orgulho muito, realmente, a nossa planta em Extrema é state of the art, é uma fábrica linda, enfim, de fato que ali já fica muito claro o nosso propósito, né? A gente transforma ali realmente momentos comuns em momentos extraordinários. O cuidado, o carinho, a atenção em cada detalhe, em cada produto, como é feito, como é elaborado, é o que passa de verdade a nossa preocupação, porque qualidade é o nosso ingrediente principal, isso é um valor da companhia, né? Um valor que a gente leva muito a sério. E a fábrica está lá para ser, na verdade, um grande polo de sonhos, né? Ali a gente fala que a gente faz mais do que chocolates, a gente faz sonhos que chegam na casa de mais de 10 milhões de consumidores todos os anos. Sem dúvida. Bom, você, né, busca excelência, você é uma perfeccionista e tem uma passagem, agora vamos entrar um pouco na infância, né, primeiro do papai, né, do Celso Moraes. Tem uma passagem do Celso que, inclusive, eu achei tão maravilhosa que eu abri o livro, né? Aquela situação do pai dele, né? Que se só daria o piano se ele tocasse o tico-tico no fubá com 5 estrofes sem errar uma letra. Primeira vez ele errou e o pai não deu o piano. Falou, você vai aprender a fazer direito, né? E realmente ele foi e se tornou um perfeccionista. Que legado você traz da tua infância, né? Com o Celso? Porque essa característica do perfeccionismo, da excelência você trouxe também, mas que lá atrás você observou, né, com o teu grande poder de observação, e até hoje você aplica na tua vida pessoal e profissional. Olha, Elias, perfeito. Eu costumo dizer, acho que muitos jovens empreendedores começando, né, e me perguntam, Renata, olha, o que de fato você entende como crucial e qual foi o seu maior desafio? Eu sou uma pessoa realmente que exige muito de mim mesma, né, então eu subo muito a régua, e eu funciono muito bem fora da minha zona de conforto. É o momento onde, de fato, eu consigo produzir muito e eu atribuo isso. Claro, tem uma parte que é da minha característica, enfim, do meu jeito de ser, mas sem dúvida nenhuma, eu diria que o peso da criação que eu tive contribuiu imensamente para ser a mulher que eu sou hoje. Eu brinco que na minha casa não tinha chupeta e babador, né? Então muitos, às vezes, até pelo fato de eu ter sido filha única, né, meus pais terem demorado 10 anos para conseguir engravidar, entendem que a minha infância foi uma infância de favorecimento, muito pelo contrário, né? Meus pais eram muito rígidos comigo e eu dou graças a Deus, porque de fato eles me prepararam, né, para ser a mulher que eu sou hoje. Eu falo que hoje o maior desafio, né, é a gente conseguir fazer isso com os nossos filhos, porque hoje o pano de fundo é completamente diferente do que o pano de fundo de 40 anos atrás, quando, enfim, felizmente os meus pais souberam fazer isso e eu levo isso muito a sério. Realmente eu tive uma infância muito rígida, uma infância onde eu tinha que me responsabilizar pelas minhas escolhas, né? E a vida é assim, a gente tem que se responsabilizar pelas nossas escolhas e eu acho que isso repercutiu de forma muito positiva no legado que eu carrego hoje. Estamos percebendo isso. Renata, eu também sou filho único, então eu não sei se também sou. E tem um amadurecimento, né, para o filho único mais precoce, eu não sei se você sentiu isso também. E eu queria trazer o seguinte, aos 16 anos você estava na empresa, né, e aos 24 assumiu uma diretoria de marketing comercial. Ou seja,
você sempre foi buscar conhecimento através de leituras, cursos, enfim, né? Eu conheço um pouco da tua história, mas com 16, dos 16 para os 24 anos, você criou, né? Você foi uma autodidata, né? Então, eu particularmente gosto da linha do feeling, né? Ou seja, que você aplica aquilo que você acredita, né? Então, você criou um modelo próprio de gestão. Tem isso realmente? Olha, Elias, por incrível que pareça, é um pouco o contrário do que você está trazendo. Eu sou uma pessoa que eu funciono muito bem quando eu afasto as subjetividades. Eu sou uma pessoa muito pragmática, eu realmente estudo muito, principalmente o varejo. Eu acho que a gente tem o tempo todo que está atento ao que está acontecendo no varejo, uma escuta muito apurada. Eu acho que essa é uma característica que, de fato, me favoreceu muito, porque apesar de ter começado muito jovem, eu sempre me entreguei muito aos desafios com a escuta apurada, né? Então, eu falo que hoje uma das competências que eu julgo mais importante é a visão sistêmica, né? O fato de eu ter entrado e ter tido a oportunidade de estar em todos os departamentos, participar ali de todas as reuniões, me fez adquirir uma visão sistêmica realmente diferente de outros profissionais que não têm, às vezes, essa oportunidade, né? Costumo dizer que uma competência nada mais é do que uma habilidade exercida, né? Sim. Então, se você tem uma habilidade, mas você não tem um campo para exercer essa habilidade, dificilmente ela se torna uma competência. Eu acho que foi isso que foi acontecendo ao longo do tempo. Existia essa habilidade, existia essa vontade, e eu tive a oportunidade de exercer as minhas habilidades para que elas se tornassem competências. Então, eu afasto bastante subjetividade, eu gosto de estar sempre muito certa daquilo que eu estou fazendo, eu invisto muito em conhecimento, provoco muito a minha equipe nesse sentido, da gente trazer mesmo para a mesa aquilo que é real, aquilo que de fato se tangibiliza, para que a gente seja muito assertivo nas nossas decisões. Perfeito. Certamente isso pesou na escolha do Celso, né? Em tornar você uma diretora aos 24 anos e depois também a vice-presidência. Eu acho que a decisão do Celso foi muito calçada em meritocracia, né? De fato, eu acho que como eu sempre me comportei dentro da organização com um entendimento muito claro de que eu só poderia estar ali se eu fosse a melhor pessoa para a companhia, caso contrário eu seria a primeira pessoa a pedir para sair, isso trazia uma situação de muita legitimidade conforme os movimentos estratégicos iam acontecendo, as promoções iam acontecendo, porque o que balizava isso era resultado. Deu resultado, ótimo, não deu resultado, não poderíamos fazer esse movimento. Então, eu mesmo trazia muito essa régua alta de como a gente podia subir ali a avaliação para entender se um próximo passo estava ali já beirando o convite ou não. Perfeito, perfeito. Renata, o trabalho com a Copenhague, né, especificamente, começando por essa marca, trabalho brilhante, né? Primeiro pela condição que vocês adquiriram a Copenhague, né? A fábrica era no Itaim Bibi, né? Enfim, dentro, né? no coração de São Paulo, no meio, né? Incrível. Então, já com essa exigência de mudar. Então, conta um pouquinho. Primeiro essa fase inicial da mudança da marca e depois dessa revolução que aconteceu, porque efetivamente a Copenhague hoje é uma marca próxima, né? A gente sente ela, onde a gente vai, a gente vê uma Copenhague, né? Bom, o primeiro passo foi realmente tirar a fábrica ali do Itaim. Acho que isso já traz, inclusive, olha, quando a gente está falando de cultura, né, como aparece. Por que, inclusive, meu pai conseguiu comprar a Copenhague? Porque ele foi muito ousado no sentido de dizer que ele tiraria a fábrica dali em um ano. Outros, né, empresários queriam a marca, entendiam o potencial do negócio, mas não queriam assumir o risco de tirar uma fábrica em um ano. E ele topou esse desafio, foi quando ele levou a primeira fábrica para Tamboré, fez esse movimento. Eu entrei 2 anos depois, ele comprou em 96, eu entrei em 98, e aí o meu olhar era mais realmente voltado para como a gente poderia transformar a experiência de compra lá no ponto de venda, né? Como que a gente ia preparar as lojas para que elas se tornassem mais convidativas, como que a gente ia fazer toda essa análise que a gente fez de portfólio, de entendimento de régua de preço, entendimento de que, de fato, a gente vende presente em forma de chocolate, né? Então, olha que poder essa marca tem, né? De vender presentes em forma de chocolate. Então, como que a gente é guardião de uma marca que tem uma tradição imensa sem ser tradicional?
né? Então, nós temos tradição, mas a gente se comporta de uma forma que a gente honra o nosso legado. Então, eu digo lá sempre na companhia que, assim, traga novidades, mas não mexa na minha benta. E a gente leva isso muito a sério, né? De fato, os produtos são feitos com o mesmo esmero, com o mesmo carinho, com a mesma formulação da época do seu Davi, da dona Ana Copenhague, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que é uma responsabilidade muito grande sentar nessa cadeira de precursor. Então, é pelas nossas mãos que as novidades têm que vir. Por isso que, por exemplo, agora, recentemente, a gente traz uma plataforma de saudabilidade, que é a linha So Good, que hoje já representa 7% do nosso faturamento, ou seja, mais do que os clássicos representam. Então, é isso, a gente nunca gerou elasticidade em Copenhague. Eu acho que essa foi a estratégia mais assertiva que nós fizemos, que é respeitar o legado da marca, trabalhar arduamente para que, de fato, essa experiência, essa conexão se mantenha e trazer uma plataforma que hoje, inovações, por exemplo, já representam 15% do faturamento anual da companhia. Olha que espetáculo. É bem representativo, é uma marca que, de fato, é percebida como uma marca que inova. Que inova. Agora, essa situação, lembrar do Obama, né, do Yes I Can, né, eu também posso, né, do se autopresentear, ela entrou durante a gestão de vocês. Em que ponto vocês observaram isso? Eu acho que a gente começou um primeiro movimento com a chegada dos cafés, né, nas lojas. Eu acho que isso traz, quando a gente pensa principalmente na jornada do consumidor, a gente traz uma opção dele estar mais próximo de nós em várias ocasiões de consumo. Então, vamos dizer que ele é um consumidor de Páscoa, um consumidor de Natal, e ao longo do ano eu crio mais momentos para que ele esteja conosco. Então, o café eu acho que foi uma decisão muito acertada. Agora, recentemente, também uma linha mais on the go, com uma linha Keep Copy, né, uma linha mais jovem, com uma pegada mais para o dia a dia, mais grab and go. Então, isso foi muito assertivo. Uma parte... Essa é o Keep Coffee. Keep Copy. Perfeito, Copy. Keep Copy, que é toda essa linha de crocâncias, então a pipoca com chocolate, o crisp com chocolate, numa embalagem on the go, onde você de fato põe na bolsa, come de uma forma mais pretensiosa, então é aquela autoindulgência, é o momento de você, né, ter o seu momento de prazer com Copenhagen. Toda uma reformulação de um pipeline de lançamentos, de mudança de embalagem, de capacitação da ponta, né, como tornar o Cop Club, que é o nosso programa de relacionamento, como que a gente se comunica com esse consumidor com mais frequência. Então, eu digo que nunca é uma coisa só, né? É um conjunto de coisas que vão trazendo esse resultado importante que a gente conquistou. Perfeito. Bom, você é inquieta, né? Especialista em criar desconforto, né? Estou confortável aqui, não tá bom, né? Então, de repente, nasce a Chocolates Brasil Cacau, né? Com um conceito, né, incrível. Eu já fui franqueado dela, né? Então vivi isso internamente. Traz um pouquinho de onde nasceu essa ideia. Olha, e a implantação. A Chocolates Brasil Cacau, de fato, foi uma decisão muito assertiva nossa. Em 2009, nós completamos 10 anos, o ano passado. A gente vislumbrou uma oportunidade. Na época, existia um cenário bastante favorável, quando a gente pensa no cenário econômico do país ali, e a gente com uma veia empreendedora muito forte. Então, eu trouxe essa ideia para a mesa, foi uma ideia que eu vinha incubando já há algum tempo, e aí eu trouxe essa ideia para a mesa dizendo o seguinte: olha, eu acho que a gente tem todo o know-how necessário para ser franqueador de uma outra marca que se destina a um outro público consumidor, e a gente vai ter muitos ganhos, tanto ganho em escala, quando a gente pensa na indústria, como para o nosso investidor franqueado, a gente dá a oportunidade dele crescer junto com a gente. Na época, a gente tinha mais ou menos 2.000 candidatos à franquia, e a gente tinha um plano de expansão de Copenhagen um pouco mais tímido do que era a possibilidade de dobrar o número de pontos de venda, como foi o caso do Chocolates Brasil Cacau. Então, eu via também ali uma oportunidade interessante para o nosso investidor e para futuros, né, investidores como você, por exemplo, que esteve conosco. E foi muito interessante, porque eu acho que a gente preparou uma oportunidade de crescimento para o Grupo CRM. Hoje, o Chocolates Brasil Cacau já é do tamanho de Copenhagen, são 400 lojas, 406 lojas Copenhagen, 405 lojas, elas ficam ali disputando o páreo. Você torce por qual? Nenhuma das duas. As duas são os meus filhotes, né? Não tem preferido, não tem preferido. O coração bate forte pelas duas. Eu falo que uma, eu vi todo o processo da puberdade, né? Vi a Copenhagen, já era uma marca muito consolidada, 70 anos, mas para mim é como se fosse uma enteada, né? Então eu peguei e vi todo esse processo e foi lindo, realmente corre chocolate nas veias, não tem como negar.
E Brasil Cacau eu falo que é um filho, né? Porque, enfim, eu trouxe a ideia para a mesa, eu incubei, eu fiz nascer e até hoje, de fato, mergulho muito desse, acho que foi o maior desafio na minha carreira, sendo bastante honesta. E agora a Cop Coffee, né? Então, acho que mais uma vez o que o Grupo CRM mostra com todos esses movimentos é que a gente não vai pelo caminho mais fácil. A gente vai pelo caminho da perpetuidade, aquilo que de fato a gente acredita que está perpetuando o nosso negócio, que está trazendo vantagens competitivas a médio e longo prazo. Perfeito, perfeito. Olha, você ouviu aqui, né? Corre chocolate nas veias. Eu não sei o que você faz, mas o que você fizer tem que correr nas suas veias também, né? Porque senão não tem jeito, né? Realmente tem que viver um dia a mais com aquilo. Eu não conheço outra fórmula a não ser a entrega total e absoluta, né? Eu acho que quando você enfim, tá ali, seja um empreendedor ou seja até um intraempreendedor, né? Tem muitos intraempreendedores, se questione todos os dias se você de fato ama aquilo que você faz. Porque se você não ama o que você faz, muito dificilmente você terá êxito naquilo que você faz. Concordo plenamente. Então, o nosso papel, né, na alta liderança é, de fato, inspirar as pessoas a se apaixonarem todos os dias pelo nosso business. Sem dúvida. Esse é o nosso papel como líder de uma organização. Bom, você falou em 2009, o ambiente econômico era favorável, então nasceu o Brasil Cacau. Nos anos 2010, de favorável não tinha nada, né? Mas você trouxe a Lindt para o Brasil, fez uma joint venture, criou a Soulbox e agora a Keep Coffee. Então, Cop Coffee, perdão. Então, conta um pouquinho, porque realmente, se você lesse os jornais e as revistas, né, pelo panorama econômico, não diria que tudo isso iria brotar, né? Eu acho que o fato da gente ter feito sempre uma arquitetura de grupo, respeitando o posicionamento das marcas, nos favoreceu ir de encontro a esse aumento de capilaridade, mas com marcas, criando um portfólio de marcas, né? Então, Copenhagen já bastante consolidada no seu território, mas ainda com forte potencial de expansão. Esse ano, por exemplo, é um ano de 55 a 70 novas operações, então ainda é uma marca que cresce, não só de forma orgânica, mas de forma realmente exponencial. Chocolates Brasil Cacau foi esse movimento que nós vislumbramos em 2009 e diria para você que a gente saiu ileso da crise com o Copenhagen muito em função desta estratégia, ao meu ver. Né? Quando a gente volta um pouquinho para analisar os resultados do Grupo CRM, eu entendo que, de fato, a gente passou aí 2015, 16, 14, 15, 16 foram anos bem difíceis para o varejo, principalmente para o varejo de franquias. A gente viu, infelizmente, grandes redes consolidadas ficando no meio do caminho. A gente conseguiu passar por esses anos sem fechamento de loja, sem uma retração significativa no faturamento das operações, sempre olhando muito também os same-store sales, porque é importante a gente olhar potencial faturamento rede, mas quando a gente olha a mesma base de lojas, muito em função, ao meu ver, do quanto nós somos guardiões do posicionamento da marca, do quanto a gente continua investindo, né, e quanto a gente estava preparado para passar pela crise, capitalizados para passar pela crise. Chocolates Brasil Cacau, então, com esse movimento muito forte. Hoje, o que é importante dizer de Chocolates Brasil Cacau para quem está aqui nos ouvindo, Chocolates Brasil Cacau hoje, ela tem uma penetração de aproximadamente 15% dos lares brasileiros, né? Um potencial de estar em 15% dos lares brasileiros. Então, olha que movimento estratégico. Eu tinha uma marca como Copenhagen, voltada para um público específico, que penetrava 5% dos lares, e agora eu entro com Chocolates Brasil Cacau, que amplia a minha possibilidade de estar em 15% dos lares brasileiros. Nesse meio tempo, eu acho que foi muito percebida a inteligência de como a gente fazia a administração de duas marcas sem, né, uma invadir o território da outra, com muita constância, com muita coerência nessa gestão. Então, esses movimentos foram percebidos pela Lindt e nós conseguimos trazê-los para o Brasil pelo know-how que nós tínhamos de como administrar marcas, respeitando o seu posicionamento, fazendo expansões consistentes. E foi assim que, enfim, eu entrei como CEO de Lindt Brasil, fazendo essa expansão. Nós hoje temos 45 pontos muito bem localizados, então toda a operação de lojas próprias no Brasil é feita, administrada pela JV, da qual nós somos sócios. E, enfim, a gente está muito contente com o resultado. Cop Coffee é a minha caçula, né, minha caçulinha, que eu morro de orgulho. Eu acho que de verdade vai ser a gente vai estar aqui talvez daqui a alguns anos e você me perguntando, Renata, lembra quando a gente bateu aquele papo tal sobre Cop Coffee? Porque Cop Coffee nasce para ser protagonista
no segmento de cafeterias que tem como ponto de contato a indulgência do café com chocolate. Né? Então é uma proposta realmente encantadora, porque a gente vai estar das 8 às 8 na jornada do consumidor, então eu estou lá para um momento de café da manhã, eu estou lá para um lanche da tarde, eu estou lá para um momento forte de almoço, entregando uma equação de altíssima indulgência, que é a combinação do café com chocolate, com um menu mais ampliado, com uma oferta, inclusive, de produtos diferente do que as operações Copenhagen têm hoje, né? Então entra um cardápio maior de sobremesas, de salgados, de bebidas geladas, de sorvete, enfim, ela nasce para ser cafeteria e não chocolateria, então Copenhagen se mantém como uma chocolateria que tem o seu serviço de café, e Cop Coffee nasce para ser uma cafeteria que também tem uma linha mais restrita de chocolates. Então, o nosso plano de expansão agora para 2020 é que a gente abra pelo menos 15 operações ainda dentro do espectro de lojas próprias, para a gente continuar fazendo essa modelagem, e 2021 a gente já começa a franquear essa bandeira também. Quer dizer, primeira experiência, né? Primeiro deixa eu pilotar esse carro para ver como é que funciona, mais ou menos assim. Eu acho que esse sempre foi o guia para o sucesso do Grupo CRM. A gente tem uma relação excelente com os nossos parceiros, principalmente porque existe esse compromisso de é tão melhor, né? Eu modelo e depois eu te entrego tão mais redondo. Então esse é o nosso compromisso, que a gente use as lojas próprias como um grande laboratório para depois a gente começar as franquias. Como se o pessoal não tem espaço para amador, mas efetivamente não tem, né, Renata? Não. Eles ficam no meio do caminho, no meio não do caminho, jeito. é verdade, não sustento. Agora, Renata, você efetivamente atua, né, com marcas distintas, públicos distintos, né, classes sociais, faixas etárias, enfim, né, disposições distintas, mas pelo que eu estou sentindo aqui, tudo está interagindo, né? É isso? Tudo converge, com certeza. Eu acho que o fato da gente ter feito realmente essa arquitetura muito bem feita, né, de grupo, com as suas marcas, permite essa visão sistêmica também bastante ampliada, claro. Porque a gente está em todos os mercados, a gente acaba falando com muitos públicos consumidores, e entendendo também em que momento, né, a gente consegue adequar a experiência de cada marca. Então isso de fato favorece muito, né, amplia o nosso espectro, o nosso entendimento desse mercado. Perfeito. Bom, na linha de franquias, né, eu também biografei alguns dos grandes empresários com franquias, entre eles o Mr. Fisk, né? E vocês, né, obviamente. Mas muitas vezes a dor do franqueado ele acha que não é a dor, né, da matriz. Como é que você usa para tentar mostrar que nós aqui estamos no mesmo barco, não tem? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, eu acho que como qualquer outra relação, tem que ser uma relação de confiança, né? Tem que ficar muito claro o papel das partes. O que a gente muitas vezes vê é que existe menor colaboração e influência quando, de fato, os papéis não estão elucidados, de fato, não há uma relação de confiança, e confiança, ela é sustentada quando você consegue, de forma muito consistente, legitimar todos os seus movimentos. Então, acho que esse é o papel do franqueador, né? Mostrar consistência na sua estratégia, mostrar, de fato, que todos os esforços convergem para o bem da rede, não tem dois lados, né? O franqueado hoje, ele é um parceiro estratégico do franqueador, assim como o franqueador não existe sem a sua distribuição via franqueados, então todo mundo tem que trabalhar com o mesmo objetivo e de forma muito conectada. Perfeito. E a rede de academias, então, a linha das academias? Me conta que você também trouxe um DNA diferente para isso. O Estúdio Soulbox, ele é uma proposta completamente diferente do que o mercado oferece hoje. Ele é um sistema, na verdade, ele já começa diferente pela sua proposta comercial, então a gente traz um sistema de estúdio pay-per-use, ou seja, você só realmente paga por aquilo que você usufrui do estúdio, então não tem mensalidade, não tem taxa de adesão. Eu falo que a fidelidade do aluno acontece de fato porque a gente acredita no diferencial do nosso produto. Então você pode ir, por exemplo, no Estúdio Soulbox e comprar uma aula, 5 aulas, 10 aulas, enfim, o que você achar melhor, que melhor atende à sua necessidade. Tem uma plataforma e-commerce, apps, enfim, também muita facilidade. Você vai, compra seu crédito, você mesmo agenda a sua aula. Hoje nós temos 3 modalidades de aula, que é a aula de boxe, que é o nosso principal produto, a aula de funcional e a aula de bike. É uma aula que trabalha 360 o corpo. Eu falo que é uma grande terapia, porque é um momento que o coach consegue trabalhar com você tudo que você precisa exercer para despertar o que há de melhor em você. Bom, é lá que eu começo todos os meus dias, né? Que eu exercito a minha disciplina, me ajuda muito.
Eu começo e termino os meus dias lá e, de fato, é uma experiência incrível, é uma energia diferente e convido, inclusive, todos aí a conhecer, porque realmente é um produto bem diferenciado. Muito bom, muito bom. Renata, efetivamente, né, são várias as exigências em relação ao líder, né? Você, como CEO desse grupo, obviamente, deu um problema, todo mundo olha para o senhor, né? E agora, né? O que a gente faz, né? E você, extremamente comprometido, e tudo, agora, como é que você faz para transmitir tudo isso que você quer que você faz, esse teu espírito para uma equipe? Você tocou no ponto cerne da questão. O líder, ele é o farol, né? Então, de fato, não existe nada mais poderoso do que você liderar pelo exemplo. Eu acho que tudo que eu consegui é porque, de fato, as pessoas enxergam em mim a minha preocupação legítima no desenvolvimento dos meus times. Ser líder significa estar preocupado com o desenvolvimento daqueles que estão com você, entender que é no coletivo que a gente consegue bons resultados. Eu, de fato, ganho meu dia quando eu vejo a minha equipe brilhar. Eu trabalho para isso, né, para aplaudir a minha equipe. Eu acho que não tem nada mais realizador para um líder do que ver a equipe acontecendo, trabalhando em sintonia, trabalhando em harmonia. E eu acho que eu venho conseguindo, na verdade, realizar esse trabalho com muito êxito, porque além de ter uma entrega total e absoluta e legitimar isso todos os dias nas minhas atitudes, né? Porque quando você tem que se moldar para uma posição, você cai em contradição na primeira dor de barriga que você tem, né? Agora, quando de fato você interioriza que aquilo é o que faz sentido, é o que te move, é a sua força motriz, você não precisa se observar, né? Você está todos os dias trabalhando naquele intuito, trabalhando com aquele objetivo, e a gente fala que conselho é bom, exemplo arrasta, né? Então, é por exemplo que a gente tem que liderar esse time. Renata, quando você pensa, né, em uma expansão, obviamente você, claro, né, precisa de bons pontos e tudo mais, mas isso envolve outras situações. Logística, ampliação de fábrica e tudo mais, ou seja, tem gente que se diminui perante os problemas, tem gente que cresce. Então, eu queria também que você passasse um pouco desse conceito, quando uma ação provoca tantas ações, né, e obviamente pode gerar esse medo, né, como é que a gente enfrenta isso para em frente? Olha, eu entendo que, na verdade, a gente tendo a demanda, aquele que de fato é empreendedor, tem que buscar, de fato, se estruturar para atender essa demanda, né? Nós hoje estamos bastante estruturados nesse sentido, a gente tem, como eu disse, um parque fabril bastante preparado para atender toda essa expansão, essa forte expansão que o grupo prepara para os próximos anos, um centro de distribuição também recentemente construído lá em Extrema, também com alta capacidade. Então, a gente está, na verdade, agora buscando realmente concretizar esse nosso plano ousado de crescimento. Como eu disse, esse ano é um ano forte para nós, é um ano que a gente espera abrir mais 120 novas operações, então nosso pé está no acelerador. Olha, meu Deus, hein? Não tem medo aí não tem atitude. Bom, tem uma frase, né, para a gente encerrar, que obviamente a gente cria uma frase depois de muito experimentar, né? E a sua frase é a seguinte: o que parece impossível pode ser possível, basta querer. Você experimentou até chegar nisso? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que nada é intransponível, e quando a gente entende que, de fato, depende de nós, né, tornar possível aquilo que para alguns é impossível, é onde a gente abre essa vantagem competitiva, né? Tem alguns que desistem antes mesmo de começar, e eu me considero uma pessoa incansável nesse sentido. Eu de fato, demoro bastante para jogar toalha, né? Acho que foram poucas as vezes que eu joguei a toalha, porque quando eu acredito que, de novo, até pelo fato de afastar as subjetividades, ter estudado muito profundamente quais são os movimentos estratégicos que a gente tem que endereçar, então quando eu entro para uma briga, eu falo que a gente pode não ser invencível, mas incansável cabe a nós. E você não é uma boa adversária, né? Não sou uma boa adversária. Pelo menos pela resiliência, vou demorar para jogar toalha. Muito bom. E realmente, para encerrar, o Brasil está precisando, né? Muita gente encontrando muito problema no Brasil, mas tem tanta oportunidade. Então, a mensagem final para os nossos brasileiros aqui. Eu acho que a gente tem que estar aqui para enfraquecer problema
e fortalecer as oportunidades, né? Um pouco do papo que a gente teve aqui, obrigada pela oportunidade, mas a gente realmente ter uma visão otimista, a gente buscar estar muito conectado com o nosso propósito, traçar uma rota e perseguir ela de forma incansável, entender que metas existem para serem alcançadas. A gente tem um país que, ao meu ver, é um país que promove, sim, oportunidades, né? É um país que tem a história de grandes empreendedores, então, por que não, né, a gente continuar trazendo mais histórias de sucesso para o Brasil? E eu fico muito feliz de poder hoje, de verdade, estar à frente de uma marca quase centenária como Copenhagen, de uma marca que pulsa alegria, jovialidade, que democratizou o chocolate de qualidade do Brasil, que é a Chocolates Brasil Cacau, de ter trazido a Lindt para o Brasil e ter feito essa expansão aqui através de lojas especializadas, e agora de cuidar da minha caçula, que tem muitos frutos ainda para trazer nessa expansão forte que a gente projeta para os próximos anos. Bem, pessoal, como vocês acompanharam no início da entrevista, observando até, né, a proximidade física com a Renata, nós gravamos o programa antes da Covid-19. Então, agora a Renata, muito gentilmente, se propôs a trazer essa atualização, né, das situações, das ações que ela impetrou no grupo para vencer e combater a Covid-19. Então, Renata, primeiro, muito obrigado, em nome de quem nos acompanha, por atualizar esse tema. Agora, é muito importante, Renata, porque você tem lojas maravilhosas que a gente conhece, como a Copenhagen, Lindt Brasil, Chocolates Brasil Cacau, Cop Coffee, mas tem toda uma estrutura por trás disso. Você tem um complexo industrial maravilhoso, né? Sua fábrica, tem a sua matriz, escritório central. Então, quais foram essas ações que vocês impetraram, né, já desde o início de março, praticamente, com a Covid-19? Bom, Elias, obrigada pela oportunidade da gente poder conversar aqui um pouquinho, né? Passado aí realmente esses primeiros quase 90 dias, né? Depois da instauração aí de uma crise sem precedentes. Bom, o que eu trago aqui, né, como uma reflexão, é o quanto é importante a gente ter reagido rápido, né? Então, lá no dia 18 de março, a gente já estava com o nosso comitê de crise instaurado, trabalhando com uma boa governança, o que nos deu muita velocidade nas tomadas de decisão. Então, a gente conseguiu, num primeiro momento, sempre com um olhar muito cuidadoso às nossas pessoas, né, ao nosso time, a todos os stakeholders da nossa organização. A gente conseguiu colocar toda a nossa equipe de home office ainda na semana do dia 18. Conseguimos também, uma semana depois, encerrar as atividades industriais do nosso parque, que fica localizado em Extrema, garantindo, né, que a gente não tivesse ou minimizasse ao máximo o caso de contaminações por Covid, e de fato é um ponto que eu me orgulho bastante, porque nós temos hoje uma população de mais de 1.500 colaboradores e nós tivemos apenas 3 casos, felizmente todos já sanados em casa, enfim, realmente foi bastante providencial, né, todas essas nossas ações, mas a gente tinha um grande desafio que era fazer uma Páscoa acontecer, né? Tudo isso se instaurou 30 dias antes da nossa principal data, que é a Páscoa, e foi aí que nós realmente, com esse comitê de crise, a gente começou a focar num plano de contingência para trabalhar a Páscoa, que até então acontecia predominantemente no meio físico, para que fosse uma Páscoa através dos meios digitais. Então, naquele momento, a gente buscou uma série de associações com marketplaces, a gente conseguiu plugar muitos marketplaces dentro da nossa operação, para que os nossos franqueados e as nossas lojas próprias pudessem trabalhar através do delivery, né? Então, a gente conseguiu um resultado exorbitante, felizmente. Nós vendemos 92% de tudo que nós positivamos, né, para todo o nosso sell-in. Então, foi um resultado realmente bastante positivo frente ao que, historicamente, nós fazemos com lojas ativas, né? Um giro acima de 90% é um giro excelente, um sell-through excelente. E eu atribuo tudo isso, Elias, principalmente a questão do quanto a nossa organização tem uma cultura muito enraizada. Eu acho que nos momentos difíceis
é que, de fato, a cultura de uma organização ela fica muito evidenciada. E isso norteia as nossas decisões, os valores da companhia, né, a forma como a gente se comporta, porque cultura nada mais é do que a alma da organização, é a forma como espontaneamente as coisas acontecem dentro da organização. Então, nós vimos os nossos times trabalhando de forma muito cooperada, de forma muito colaborativa, e eu digo sempre que quando a gente tem mentes diversas, mas com um alinhamento estratégico comum, essa velocidade e essa assertividade que se traz no processo é realmente muito poderosa. E foi o que aconteceu, todo mundo trabalhando num único objetivo e alicerçados numa única cultura. Bom, cultura sem gestão também não existe, né? Então, parabéns, né? Primeiro pela implantação e a manutenção da cultura e pela sua gestão, como eu disse, né? Você é uma das mais brilhantes empreendedoras e, efetivamente, Renata, é importante que você traga esse olhar novo, né? Do empreendedorismo, principalmente também para um tema novo, né? Porque delivery, e-commerce, home office são palavras que agora vão fazer parte da nossa rotina. Você entende que daqui para frente se descobriu uma nova ferramenta, né, de venda, de marketing e de trabalho também com tudo isso? Sem dúvida. Eu acho que não só se descobriu novas ferramentas, mas principalmente, né, essa questão do mindset, porque não é que isso tudo não estava à nossa disposição, né, mas poucas companhias, poucos gestores estavam realmente abertos a trabalhar de uma forma nova. Então, eu acho que isso trouxe uma provocação muito positiva para dentro das organizações, que infelizmente por esse motivo, né, que tem sem dúvida nenhuma extensões muito maiores do que só essas mudanças comportamentais e culturais que estão sendo vividas por todos nós. Mas a gente sempre tem oportunidade, né? A gente não precisa de um meteoro como foi Covid para se propor ao novo, para se abrir, principalmente, a possibilidade de se apaixonar pelo desafio. Né? O que a gente viu nesse momento era, sim, sem dúvida nenhuma, uma crise muito aguda, né? Uma situação muito emergencial, uma crise que mexe com a saúde, então isso tudo é muito delicado, isso fica tudo muito aflorado, mas ao mesmo tempo um ganho muito grande, principalmente quando a gente fala na cooperação. Eu estou há 22 anos no mercado, e principalmente no varejo, eu digo para você com toda a segurança que eu nunca vi o empresariado trabalhando de forma tão cooperada. Eu nunca vi, vou até além, eu nunca vi as marcas trabalhando de forma tão cooperada. Então, muito da velocidade, da assertividade, da inovação, da pujança que foi dada em função de, infelizmente, como eu digo, né, gostaria que a razão pela qual a gente se transformou fosse outra, mas o legado dessa crise foi justamente entender que é muito mais estratégico compartilhar do que dividir. E foi isso que norteou, né, muitas das ações. Então, os empresários trabalhando junto, as marcas trabalhando junto, cada vez mais institucionalizado o poder de atuação de grupos, né, e não trabalhando individualmente, menos vaidade, mais produtividade. Então, que a gente leve isso, né? De verdade, o meu maior anseio é que isso tudo perdure, que não seja só uma faísca, mas que, de fato, a gente tenha sedimentado um novo capítulo da nossa história. Sem dúvida. Eu tive a honra de conviver, né, o seu dia a dia, o dia a dia da empresa e tudo mais, em função da biografia do Celso Moraes, seu pai, e efetivamente eu posso dizer que a velocidade com que se pensa e age, né, do grupo CRM é fundamental. E para quem nos acompanha, é importante também, Renata, porque quando a Renata diz que bateu 92% da produção para a Páscoa, né? Primeiro que foi uma coisa muito em cima da Páscoa, tudo que aconteceu. Segundo, a Páscoa é o Natal, né, para eles, né? Talvez o melhor Natal do ano, né, Renata? Acredito eu. Então, imagina a velocidade disso. A Páscoa ela representa 30% do faturamento anual da companhia. A gente fala que aqui o orçamento é feito de Páscoa a Páscoa, porque, de fato, se a gente tem uma performance aquém do esperado na Páscoa, isso compromete o resultado como um todo. Ela é muito representativa também na rentabilidade dos nossos franqueados, né? Então, foi na verdade, esse drive que acendeu em nós essa necessidade de realmente ser muito assertivo no nosso plano de contingência, porque a gente poderia ali estar colocando em risco não só o resultado da companhia, mas principalmente a questão da saúde dos nossos franqueados. Então, esse olhar cuidadoso de, inclusive, se antecipar a nossa rede com planos anticrise, com pacotes que os sustentassem nessa operação, eles dessem segurança para que eles pudessem focar na venda, foi muito assertivo e foi o que nós fizemos, né? Então, nós nos pronunciamos muito rápido, como eu disse, nos
nos organizamos muito rápido, demos a segurança necessária, eu estive muito próxima da rede, né, intensificando os canais de comunicação, porque eu digo que numa crise, o líder ele tem que estar à frente, ele tem que aparecer mais do que nunca, né? Não existe uma crise gerenciada sem transparência, né? Sem liderança. Então, tá à frente da operação, está com eles. A gente montou aqui internamente uma campanha que chama Missão Linha de Frente, né, onde todos nós estamos lá na ponta, vendo no dia a dia, tendo esse termômetro do que está acontecendo, de quais são as necessidades, quais estão sendo as mudanças, para que a gente, inclusive, tenha velocidade na leitura do que está sendo preciso, né, está sendo necessário lá na ponta, para que isso se reverta em insights, para que a gente busque novas soluções. E sempre, Elias, um ponto bastante delicado, assim, que eu vejo, muita gente brigando com o espelho, né? Então, assim, precisa fazer diferente e fica ainda tentando buscar o porquê que precisa fazer diferente. Então, acho que a gente também, como você bem disse, né, o Grupo CRM tem no nosso DNA, essa inovação. Eu digo que Copenhague é uma marca centenária, né, são quase centenárias, são 92 anos de história, e eu digo que ela é uma senhora startup de 90 anos, porque a gente é movido pelo desafio de fazer novo, principalmente pelo movimento de trazer aquilo que é disruptivo, né, de não manter o óbvio no centro da nossa estratégia, de entender que, de fato, como precursores que somos, a novidade tem que vir pela nossa mão. E a novidade, muitas vezes, é você instaurar um novo comportamento de consumo, é você repensar na forma como aquele produto ou aquele serviço chega até o consumidor, né? Não é só trazer algo do zero, mas é como que você modula aquilo para uma nova necessidade, como você se antecipa a uma necessidade do seu consumidor. E eu acho que a gente trouxe muitos ganhos nesse sentido, né? Muitos ganhos que vão além da tecnologia, com certeza. Bem, Renata, agora eu vou dizer como consumidor, eu estive nas lojas de vocês fazendo minhas compras da Páscoa e observei, né, uma fila mantendo a distância exigida, todo o processo de higienização interna, enfim. Então, parabéns, porque essa segurança do colaborador veio também para o cliente. E hoje recebi no meu celular, também no processo dessa transformação, uma mensagem de uma grande rede de drogarias dizendo que a partir de agora aceitam também as receitas virtuais com assinatura eletrônica, enfim, ou seja, uma grande inovação e também uma facilitação para o consumidor. Renata, que ser humano, que empresária, que Renata está saindo desse processo da Covid-19 e o que é que você está observando também ao seu redor de transformação em relação às pessoas? Olha, Elias, eu volto a dizer que eu acho que o grande legado dessa crise, sem dúvida nenhuma, é o quanto todos nós nos conscientizamos de que a gente tem que ir junto, né? Eu via que o mundo estava cada vez mais sendo egoísta, né? As pessoas se enclausurando, trabalhando dentro de um cenário de egocentrismo muito grande, e a Covid veio para mostrar que a gente precisa se abrir para trabalhar em conjunto, né? Não há como mais a gente pensar numa sociedade que não coopera, né? Não há mais como a gente pensar que a gente pode ser guiado sem um propósito. Então, o que a Renata particularmente sai transformada é cada vez mais acreditando que aquilo que para mim sempre foi um drive importante, passa também a ser mobilizador, e a gente tem o nosso papel, a gente tem a nossa responsabilidade de manter essa faísca, né, acesa, de não deixar que isso seja só realmente algo transitório, que isso se perdure, que isso tenha realmente provocado mudanças estruturais na forma como pessoas, companhias estão trabalhando, pensando não só naquilo que é possível ser feito por você, mas naquilo que você, como um empreendedor possibilista, gera de oportunidades para que todos possam se desenvolver. Eu acho também que um grande legado é o quanto, quando existe uma clareza de objetivo e uma convergência comum, você consegue ir com muito mais naturalidade direto ao ponto, né? Eu acho que os gestores tinham muita dificuldade de conseguir manter as suas equipes trabalhando de forma sinérgica, porque não existia um alinhamento de objetivo, né? Então, volto a dizer, cada um trabalhando dentro do seu silo, dentro do seu feudo. Quando a gente se viu numa situação onde o objetivo era um único, né, e houve uma convergência, as pessoas passaram a trabalhar de forma mais cooperada, mais unida. Então, eu acho que a gente vai ter aí uma grande responsabilidade como líderes de cada vez mais atuar como um líder catalisador de interesses, aquele que saiba realmente canalizar a sua equipe para convergirem para um único objetivo.
Muito bem. Renato, olha, quero agradecer demais a tua participação, essa atualização do tema da Covid, como vocês têm enfrentando e vencendo essa situação. E você, eu conheço bem, é uma gestora, né, de palavras e atos, né? Então, gostaria que você encerrasse com uma mensagem, né, e uma frase das otimistas e motivadoras que você sempre utiliza, não só para você, mas para a tua equipe também. Olha, eu acho que não existe nada mais motivador do que aquilo que de fato a gente coloca em prática, né? Então, vou compartilhar uma experiência, na verdade, que eu acho que pode ser bastante inspiradora, que diz o seguinte, que diagnóstico não é sentença. Eu acho que essa crise veio para nos mostrar que se lá atrás a gente tivesse entendido que com as nossas lojas fechadas, com uma necessidade de operar uma Páscoa com menos de 30 dias e pivotar toda uma matemática que tinha por trás daquilo, né? São 850 lojas, 3 marcas, ou seja, tudo realmente já desenhado para acontecer. E a gente não deu aquele diagnóstico como sentença. A gente entendeu naquele momento, Elias, que se existia um limite, né, que eram as lojas físicas, ele não seria de maneira nenhuma interpretado aqui como um limitador. Existia um limite que era um gatilho para instigar a nossa ambição de ir além, de fazer realmente história, de protagonizar um case de sucesso. E foi o que a gente fez, conseguindo entregar uma Páscoa com 92% de sell-through. Então, que fique aqui, na verdade, como uma grande inspiração de que, se de fato existe convicção plena sobre o seu potencial, que você não hesite, né? Que você não dê um diagnóstico como sentença. Excelente. Renata Moraes Vick, CEO do Grupo CRM, detentor das marcas Copenhague, Lindt Brasil, Chocolate Brasil Cacau e também Cop Coffee. Muito obrigado, né, por participar conosco, apostar no Biografias e, principalmente, trazer essa mensagem de otimismo e motivação para a gente. Obrigado, viu, Renata? Fica com Deus aí. Obrigada, Elias. Beijo grande. Outro, obrigado. Tchau, pessoal. Então, esta é Renata Moraes Vick participando conosco aqui no Biografias. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.